Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for nos assistir posteriormente. Hoje, mais uma live aqui do Descomplica Direito, com a presença ilustre do Dr. Sidney Birzusca, e que aceitou o nosso convite para participar dessa conversa, que é bastante relevante. O tema também tem alta relevância, que é o sistema prisional brasileiro. E por que essa relevância? A prática. Dr. Sidney Birzusca é juiz de direito no estado do Rio Grande do Sul e atuou durante 23 anos nas varas de execuções criminais de diversas comarcas, notadamente Porto Alegre. E essa experiência também está retratada no documentário Central. Na oportunidade, conversamos aqui com o jornalista Renato Ornelis, e também tem outras tantas histórias e a atuação que é muito importante. Então, doutor, seja muito bem-vindo, lhe agradeço pela sua disponibilidade e gostaria que o senhor se apresentasse e a palavra está com o senhor. Bom, muito bem. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Meu nome é Sidney, sou juiz de direito, e como tu falaste aí, a parte significativa da minha vida foi trabalhando dentro do sistema prisional, né? Em diversas regiões, acabei ficando todos esses anos, e ainda sinto, digamos assim, talvez até alguma falta de lidar com esse tema, né? Do qual me afastei apenas por questões assim profissionais, de cansaço, esgotamento, realmente. Mas fico à tua disposição aí para esclarecer o que for o caso, né? Então vamos, a primeira pergunta, doutor, que acho interessante aqui, como é que o senhor optou pelo direito, né? O que lhe chamou a atenção nesse ramo da ciência e que então o senhor escolheu? Isso é uma pergunta para mim muito simples de responder, né? Eu optei pelo direito porque não sei fazer conta. E todos nós. Eu não sei fazer conta. O meu pai, quando eu era criança, conseguiu uma bolsa de estudo num colégio particular, onde eu era um peixe fora da água, era cotista, né? E eu não entendia as contas, né? Não sabia fazer, basicamente. A minha mãe só estudou até a segunda série do primeiro grau, né? E meu pai até a segunda série, mas até a quarta, não sabia me ensinar. E eu não recebia das professoras, na época, me senti discriminado. Hoje eu posso dizer isso, né? Na época eu não tinha esse conhecimento, né? Mas eu não recebia explicações, assim, no colégio, como é que fazia as contas, em casa não tinha quem me ajudar. Acabei reprovar em tudo que é conta de matemática, e passei colando muitas provas, né, porque não sabia, não entendia. E aí, no segundo grau, eu escolhi um curso técnico, onde não tinha matemática, o negócio é fugir da matemática. E aí, nesse curso técnico, tinha um advogado, um professor advogado, faleceu há pouco tempo, o nome dele é Lauri Ângelo Paz, lá de 3 de Maio, e ele deu aula de direito, tinha noções básicas do direito, né? Sim. Ele era um advogado de júri, né, com uma voz de trovão, assim, sim, falante e tal, muito empolgante, né? E eu achei muito boa aquelas aulas dele. E aí um dia eu perguntei para ele se na faculdade de direito, né, se a matemática era muito puxada. E ele me disse, olha, no direito não tem matemática. Bom, então tá aí, pronto. Entendeu? Na minha área, pelo direito, foi isso aí, foi para fazer. É uma boa escolha. Mas também não é totalmente verdade, né? Porque em algum momento a matemática entra, não adianta, ela está sempre presente. Né? Sim, mas o cara mas entende, se desvia. Claro, né? Hoje o tribunal disponibiliza para a gente ali uma calculadora para calcular pena e tal, né? Sim. Então, até as minhas penas que eu dou, até alguma sai assim meio quebrada por conta dessa calculadora aí que calcula. Mas era tudo redondo, eu sempre aumentava. Sim. Isso, 6 anos mais um terço.
sempre arredondando, né? Nada de... E me diga uma coisa, durante a faculdade, então, como é que o senhor acabou optando pela carreira pública, né? Como é que o senhor acabou indo para essa área? O que o senhor fez antes de ser juiz? Como é que foi? Ele fez muita coisa, né? A vida nos conduz, assim, por caminhos que a gente não imagina, né? Verdade. Mas tudo tem uma lógica, uma sequência, uma explicação, né? Eu trabalhei muitos anos como lavador de carro, né? Eu tenho carteira assinada como lavador de carro. E no local onde eu trabalhava, assim, eu aprendi a dirigir muito cedo, né? Então, eu dirigia carreta, com 15 anos eu sabia dirigir carreta. E aí abri um concurso, um tio meu aqui me pilhou na época, né? Abriu um concurso, e eu vim fazer uma inscrição para esse concurso aqui em Porto Alegre, e tinham vários cargos, assim. E aí tinha um dos cargos, a fila era bem curtinha, as outras eram filas enormes, a inscrição. E era uma fila curtinha, eu disse, mas por que essa fila é curtinha, né? E aí era curtinha porque exigia carteira de motorista para carreta. E eu tinha. Ó. Com 18 anos, né? E daí eu fiz essa aí, né? E aí eu entrei no serviço público por causa disso, né? Com 20 anos de idade. Pela lei civil da época, a maioridade era com 21 anos. 21. Capacidade plena, né? E haviam 3 situações que o Código de 1916 estabelecia para os juízes se tornar plenamente capaz antes dos 21, que era montar um negócio com recursos próprios, casar ou aprovar num concurso público, que foi o meu caso. Mas só porque eu sabia dirigir, tá entendendo? Sim. Né? Então, foi isso. Foi isso aí. E como é que daí o senhor chegou à magistratura? Como é que... Aí eu entrei na Justiça Federal, na época. Esse concurso que eu fiz foi em 1986. E em 88 veio a Constituição da República, né, a nova Constituição, que aumentou, digamos assim, os tribunais. Só tinha um tribunal em Brasília, que eram os 5 tribunais federais e tudo mais, e a Justiça Federal, então, precisava, assim, de funcionários, e aproveitou aquele concurso, e eu entrei, então, como funcionário do Tribunal Federal da 4ª Região, na função de agente de segurança. Puxa! Vai? Mas aí, em terra de cego, ele tem um olho rei, né? E aí eu já estava no primeiro semestre da Faculdade de Direito, né? Quando eu fui nomeado. Estava no segundo semestre, na verdade. E aí eu entrei em 1989 na Justiça Federal, no primeiro concurso do tribunal. A Constituição de 88, outubro, em abril de 89, ou seja, poucos meses depois, eu tomei posse. E eu não sabia absolutamente nada do direito, não tinha nem ideia. Eu não sabia o que fazia um juiz, o que fazia um promotor, absolutamente nada. Eu não sabia diferença de citação, intimação, não sabia nada. Não que eu saiba muito hoje, né? E aí, em 1990, e em 1989, teve a primeira eleição para presidente da República, né? Que nós, depois da Constituição, onde nós elegemos, o povo brasileiro elegeu o Fernando Collor de Mello. Tá? E o Fernando Collor de Mello, logo que assumiu, ele baixou uma medida provisória, se eu não me engano, 168 o número da medida provisória, eu não tenho bem certeza. Ou 68, teria que confirmar. Mas foi a medida provisória que bloqueou o dinheiro de todo mundo. Essa é uma história pesada. E a jurisprudência, os tribunais, a imprensa, todo mundo apoiou o Collor. A gente era necessário para debelar a infração, ele só tinha uma bala só e tal, e todo mundo apoiou isso. Tá? A grande mídia apoiou, todo mundo apoiou o confisco da poupança. E eu era agente de segurança ali. Tinha que levar as coisas para lá e para cá. E tinha uma juíza aqui em Porto Alegre que ela era contra. Então ela não seguia a jurisprudência. E ela mandava desbloquear o dinheiro das pessoas. Bloqueadas. E depois o tribunal caçava. Tá?
E essa juíza deu uma decisão desbloqueando um dinheiro de uma senhora que tinha suas economias para fazer uma cirurgia de catarata, né? Ela tinha já contratado toda a cirurgia, estava ficando cega, Sim. e ela tinha que pagar o médico. E o Collor confiscou esse dinheiro dela. E essa juíza, a doutora Silvia Goraieb, deu uma liminar mandando entregar o dinheiro para ela fazer a cirurgia de catarata. Sim. E o Ministério Público recorreu dessa decisão. O Ministério Público recorreu. Recorria sempre, claro, mas os tribunais davam sempre isso, exato, recorriam. E o tribunal cassou essa decisão. Tá? Cassou essa decisão. E aí ela, a doutora Silvia, teve que prestar informações para o tribunal, porque ela estava julgando contra a lei e tudo mais. Tal. Sim. E ela fez um ofício para o presidente do tribunal, se defendendo desta decisão que ela tinha dado. E esse ofício coube para eu levar para o tribunal. Tá? E aí eu pego o ofício ali, comecei a ler aquilo, mas, isso aqui está certo. Entende? Isso aqui é o que eu penso. Sim. Entendeu? Tá? Aí eu fui perguntar se o que precisa para ser juiz, né? Que gostei desse negócio aqui. Claro. Ó, isso aqui... Bom, é show. Gostei. Daí só perguntei para ela e tal, o que precisa, precisa estudar e passar no concurso, não precisa mais nada. Isso aí eu consigo. Entendeu? Porque não precisava padrinha, não precisava ter QI, Sim. Não precisava estudar e passar no concurso. Vai ser isso aqui. Tá, bom. E aí, eu tinha 20 anos, né? 20 para 21 anos. Eu estava no segundo semestre da faculdade. Eu disse, olha, eu devo mais 4 anos para terminar a faculdade, mais 5 anos estudando, com 30 eu estou lá. E aí eu fiz um cálculo de que com 30 anos eu seria juiz, né? E eu tomei posse com 29. Entendeu? Um pouquinho só. Eu mirei nisso, né? E aí eu nunca fiz, depois que eu tracei essa meta, baseado nesse ofício, eu nunca fiz outro concurso. Eu só fiz isso. Né? É uma história bem interessante mesmo. Ainda não. O direito foi para fugir da matemática. E ser juiz por causa desse ofício que eu li. E me diga uma coisa, a primeira vaga que o senhor assumiu lá, como é que o senhor se deparou? Bom, sou juiz agora, né, e agora? Isso também, a vida nos reserva sempre muitas surpresas, não é? Quando eu passei no concurso, isso foi uma turma grande de concursandos da época que foram aprovados. E quando o juiz escolhe a comarca é pela ordem de classificação do edital. Então, a gente vai vendo os que estão mais bem colocados, vão escolhendo, vão chamando, te levanta a mão e diz qual a cidade e tal, né? É assim que funciona. E aí, eu iria para uma cidade pequena, pela ordem ali, pelo que eu vi, estava tudo certinho. Então, a gente vai conversando com os outros, eu vou pedir tal cidade, vou pedir tal cidade, então para mim vai sobrar essa. Tá? E aí, na hora da escolha ali, o terceiro na minha frente, chamaram ele e ele engasgou. Ele engasgou. E trocou na hora. Pegou outra. Pegou outra. E aí, a que estava imediatamente na minha frente, a que ela ia pegar, também não deu. Daí ela pegou outra. E aí, sobrou para mim. Aí, aquela que eu tinha escolhido, não deu também. E aí, por conta disso, eu fui parar em Santo Ângelo. Tá? Puxa. Que era uma cidade que eu nem pensava em ir, e que era uma cidade de instância intermediária, não era nem inicial, e que estava muito tempo sem juiz, e estava sem juiz a uma vara que tinha presídio. Né? E aí, foi interessante isso, porque quando os outros escolhiam as comarcas, o pessoal batia a palma, aí, meus parabéns, boa escolha, e tal. Aí, quando eu levantei, vara VEC de Santo Ângelo, silêncio, ninguém me cumprimentou. Aí eu fui parar em Santo Ângelo, que era uma vara que na época tinha toda a jurisdição criminal, júri, execução, tudo. E estava muito tempo sem juiz, né? E eu assumi lá em Santo Ângelo, tipo assim, 8 horas da manhã, e já deu motim no presídio.
Já Que deu rolo! já deu no primeiro dia. Na verdade, os presos já estavam se amotinando há muito tempo. Tava só esperando chegar o juiz. Exato, só esperando chegar o juiz. E aí, era juiz antigo lá em Santo Ângelo, o Saraiva. Hoje é Verdade. João Batista com a Saraiva. Daí o Saraiva disse, olha, é um vácuo, né? Tem um vácuo, faz tempo que não tem juiz aí, entende? Então, os caras estão amotinados, tem razão e tal. Então, tu vai ter que assumir isso aí, mas eu nunca tinha passado nem na frente do presídio. E aí, o Saraiva falou, tu vai ter que ir lá, né? Tá, e aí eu fui no presídio, no primeiro dia, de cara, os presos amotinados. E aí eu cheguei lá no presídio, gurizão, não sabia nada. Aí falei com o diretor, a seu Miller e tal, e havia um descontentamento geral, os presos, né? Sim. E aí eu disse, não, é o seguinte, então, ó, bota esses presos no auditório, os amotinados, que eu quero falar com eles. Ah, o senhor tem razão mesmo, sim, não, pode botar. Eles ficaram meio espiados, né? Sim. Não, pode botar. Tá, aí, e aquilo deu um choque nos presos, porque os presos nem esperavam uma coisa daquelas, né? Sim. Nem os funcionários, ninguém esperava uma atitude dessas. Botei todos os amotinados no refeitório e entrei no refeitório. Disse, ó, o que vocês estão pensando? Cheguei agora aqui, primeiro dia, vocês já me fazem esse negócio aí? Eu me recebi aí? Quem faz o quê no primeiro dia? Entendeu? Não tem fundamento que vocês estão fazendo. No mínimo, a volta de respeito de vocês. Vocês têm que me dar um tempo aqui de conhecer, de dar, no calorzão assim, não tem como, né? Então, pare com esse negócio aí, volta cada um pro seu canto e eu vou dar jeito, né? Eu vou. Sim. E eu vou dizer para vocês, ó, que quando que vocês viram um juiz, no primeiro dia vim aqui atender vocês? Ninguém, então eu vim, então vocês têm que me dar um crédito e segue o facho, tá entendendo? E foi isso, daí se aquietaram e terminou o motim. Deu um peitaço e foi. Isso. Foi isso que aconteceu. Pô, esse foi o meu primeiro dia, foi o meu primeiro motim. Depois enfrentei outros, né? Sim. Esse foi o primeiro. E quanto tempo o senhor ficou em Santo Ângelo? E eu queria ter ficado mais em Santo Ângelo, mas aí como era uma vara de entrância intermediária, né? E o tribunal exigia que o juiz fosse para uma inicial. Ah, sim. E na época, o entendimento era o seguinte, teve uma época que para o juiz concorrer numa vaga de merecimento, ele tinha que aceitar todo o edital. Quem não aceitasse o edital, ele não era merecedor. Né? Era assim. Depois, o juiz tinha que aceitar, eles trocaram um pouquinho, um entendimento interno do tribunal. O juiz tinha que aceitar metade do edital. O juiz que não aceitasse metade não era merecedor, só ia na antiguidade. E eu queria ficar em Santo Ângelo e abrir um edital com 18 comarcas, entre elas Santo Ângelo. E aí o tribunal me obrigou a me classificar numa cidade inicial para eu promover, né? Ah, para sim. E aí, como o edital tinha abrido 18, e em Santo Ângelo, por merecimento, para eu ter chance de ficar em Santo Ângelo, eu tinha que aceitar 10 comarcas. Puxa! Tinha que aceitar 10. Aí eu aceitei 10 do edital, entre elas Santo Ângelo. Tá? Mas aí, na votação do edital, acabei parando em Santa Rosa. E aí saí de Santo Ângelo, fui para Santa Rosa, onde fiquei 4 anos lá. E como é que o senhor chegou em Porto Alegre? Não, hoje a carreira está mais trancada, né? Porque teve as reformas da Previdência, e pode ver que são raras aposentadorias hoje no judiciário, né? As pessoas ficam trabalhando até morrer, né? Tá? Então, as pessoas não se aposentam mais porque tem uma diminuição no salário, né, na aposentadoria. Então, hoje trancou a carreira, né? É muito lenta a carreira, mas na época era um pouco mais veloz, né? As pessoas se aposentavam, quando dava o tempo, se aposentavam. Então, eu vim pelo normal, assim. Pelo fluxo normal. Pelo fluxo normal. Eu fiquei 10 anos no interior, entendeu? Que era o tempo da época. Hoje, as pessoas estão ficando bem mais que isso, né? Talvez 15, 18 anos até no interior. Puxa vida. E o senhor logo de cara já assumiu ali a VEC responsável pelo Presídio Central? Isso aí é o seguinte. Eu acho que o que aconteceu? Quando cheguei em Porto Alegre, eu já era, de certo modo, um juiz experiente na execução, né? Eu já estava há 10 anos na execução penal. Tá?
E eu cheguei em Porto Alegre em 2008, tá? No início de 2008. E em 2007, 2008, eu não lembro bem a data, teve um episódio que foi bastante marcante, assim, que foi lá no estado do Pará, onde uma adolescente havia sido colocado num presídio feminino, num presídio masculino, e essa adolescente acabou sendo violentada sexualmente, etc. Isso deu muita... exato, deu esse fato aí. E aí, por conta disso, o Conselho Nacional da Justiça baixou uma resolução dizendo que o juiz tinha que... O STJ não queria que aquilo se repetisse, não é? Então, determinou que o juiz tinha que ir no presídio uma vez por mês e fazer um relatório para o CNJ do que ele tinha visto. Entendeu? Uma resolução da época. Sim. E eu cheguei em Porto Alegre quando essa resolução saiu, né? E os presídios aqui da região metropolitana, na época, eram 27 presídios, contando fechados, semiabertos. Sim. Tá? Eram 27. E só tinham 2 juízes. Né? Depois veio mais 2. Então, esses juízes não tinham como ir nesses presídios, né? E cumprir aquela função. Né? E aí o tribunal me chamou, gente, tem esse negócio aqui para ti. Tá? Então, aí eu acabei fazendo isso. Então, aí eles criaram um serviço de fiscalização dos presídios, e eu fiquei muitos anos nisso. Tá? Na época, esses presídios que eu acabei ficando na fiscalização, eles respondiam por 44% dos presos do estado do Rio Grande do Sul. Quase metade dos presos. Quase metade dos presos. Porque eram os maiores presídios do estado. Estava o presídio central, estava a PEG, aquela encharqueada, então, uma cadeia grande, todas as moduladas, charqueadas, Montenegro, a PEC, né, a PASC, né? E então eu fiquei nessa função da fiscalização dos presídios, dos principais presídios do estado, dos maiores presídios do estado e dos mais complicados também. Entende? Então foi consequência daquela situação lá do Pará. Entende? E foi isso. E aí que eu comecei a trabalhar no presídio central, primeiro só com essa questão da transferência dos presos e fiscalização, etc. E aí nesse momento, né, eu achei assim que o judiciário ele tinha que ter uma postura mais efetiva em relação ao que estava acontecendo dentro do presídio central na época, né? E aí, porque o judiciário sempre estava um pouco distante disso. Disse, olha, isso aqui não vai resolver, né? Nós vamos ter que entrar dentro da cadeia de verdade, sabe? Não adianta só cobrar do executivo, senão não estão fazendo a nossa parte. Na época tinha muitos problemas do Central, muitos problemas, assim, muitos problemas, né? De todas as ordens, de violência, de morte, de falta de atendimento médico, era uma situação bastante grave, assim, sabe? E as reclamações dos presos eram procedentes, né? E era a brigada que administrava e administra o central, mas a solução dos problemas não estava na mão da brigada, estava na mão da SUSEP, estava na mão do governo, né? Então, os presos reclamavam dos brigadianos que não conseguiam resolver aqueles problemas, né? E essas reclamações iam aumentando de intensidade, e às vezes o brigadiano que estava lá na ponta não sabia o que fazer, e a coisa passa do razoável e ia para a violência. Sim. Ia para a violência de preso contra brigadiano, e brigadiano contra preso e contra visita. Era uma situação, assim, ó, muito tensa. Entende? Quando a gente eu saía do central, assim, uma tensão terrível. Era um ambiente de violência, né? E de muita tensão. Eu disse, isso aqui tem que resolver. Tá? E aí eu fiz um pedido para o tribunal. Fiz isso no papel e disse, olha, eu quero que o tribunal crie um juizado para o Rio Central. O juiz tem que estar com um juizado que funcione dentro da cadeia. Entende? Fiz o pedido, botei no papel isso aí. Daí o tribunal negou. O pedido. Tá? E aí eu contratei um advogado e recorri. Recorri no tribunal. Foi boa. Recorri.
E aí eu fiz um lobby, tá? Sim. Fazer o tal do lobby, né? Claro. E tem as questões políticas, né? E daí eu fiz um lobby, eu falei com a OAB, eu falei com a Assembleia Legislativa, falei com o pessoal da sociedade civil e tal, né? E fui indo. E Ministério Público, né? Então, nesse meu recurso que eu fiz no tribunal, essas instituições começaram a cair de paraquedas lá, né? Tipo assim, a Assembleia Legislativa fez um documento, nós apoiamos o pedido do juiz Sidney. A OAB fez um pedido, nós concordamos com o juiz Sidney. A Defensoria Pública fez um pedido, o QMR fez um pedido, todo enchido de pedidos. E aí eu ganhei o recurso. Ganhei o recurso por maioria. Talvez tenha sido o único recurso que votou vencido o presidente do tribunal e o procurador-geral. Eu ganhei nos... Pá! Que verdade. Isso, exato. E aí depois, aí eu ganhei esse recurso, mas aí o tribunal não queria instalar, né? Não queria instalar, e aí criavam dificuldades, assim, né? E aí eu comecei a pressionar, porque eu ganhei o recurso, e aí na época, tá, daí assumiu como procurador-geral, por um período ali, o desembargador Voltaire, que hoje é o presidente, que hoje é o presidente do tribunal. E aí o desembargador Voltaire me chamou lá no tribunal. Ele era o corregedor, eu fui na corregedoria, ele chamou vários juízes corregedores, eu sentei num lado sozinho, ficou o corregedor-geral e diversos corregedores do outro lado da mesa, e eu sozinho, sabe? Daí o desembargador Voltaire, Sidney, o que tu quer? Eu quero que cumpra o acordo. Tá, mas nós não queremos por isso, porque tem dificuldade, segurança, não sei o quê. Não, então vamos fazer assim, então vamos fazer um acordo aqui, para cumprir e tal. Aí eu negociei com o procurador-geral, olha, então vamos duplicar a VEC, vamos fazer isso, mas assim, assado e tal, e vamos fazer um puxadinho lá no central, que a gente possa atender os presos, que tenha computador, que tenha internet, que tenha não sei o que e tal. E aí o desembargador Voltaire, de acordo. E daí eu disse, desembargador, então é o seguinte, vamos fazer esse acordo e eu quero que conste no seu voto isso. Tá? Isso pesquisar está lá. Está no voto do desembargador Voltaire, e ele honrou com a sua palavra, o que eu agradeço publicamente, né? Ele honrou, e ele escreveu no voto, conforme acordo com o juiz tal, assim, assado. E aí se criou a segunda VEC de Porto Alegre, só tinha um, passou na Assembleia e tudo mais, e aí um desses juizados da segunda VEC é o juizado do Juiz Central até hoje. Nossa, veja, né? Uma VEC para tanta coisa que tem, como é que pode? É muito pouco, né? Na época, puxa vida. Na época, mas foi assim. Foi assim, e isso foi bem interessante, porque essa questão da violência, tudo que havia, acabou. Acabou. Entendeu? E essa realidade que o senhor encontrou lá, o senhor imaginava que era daquele jeito? Não. Ou era muito pior? Não, era muito pior. Isso era uma coisa inimaginável. Né? Isso era uma coisa inimaginável. Não só no Central, mas nas cadeias, tá? Só para exemplificar isso, um veículo de comunicação do Rio Grande do Sul quis fazer uma matéria sobre os presídios e tal, e destacaram um repórter muito viajado, um repórter experiente para fazer essa matéria. Sim. Esse é um jornalista que tinha feito diversas coberturas de guerra, né? Teve na Guerra do Golfo, enfim, ele me disse que ele teve em regiões assim que tinha que ter 4 intérpretes, até pra, sabe, um profissional muito experiente. E esse repórter, então, veio falar comigo, né? Queria entender o sistema, etc., né? E eu acho que a imprensa é um papel importante nisso, de abrir o sistema, de fazer uma discussão mais técnica, assim, que não fique vinculada a posições de governo, né? Sim. E aí eu estava saindo do fórum e marquei com esse repórter num cafezinho numa dessas lojinhas de posto de gasolina aí, né? Uhum. E aí, para conversar mais pessoalmente, né? E aí, quando a gente estava ali, eu perguntei para ele assim, tá, mas tu nunca foste um presídio, tá? Porque senão tu não vai conseguir escrever esse negócio. E aí o presídio mais perto era o Mário Pelletier,
Isso já era noite. Sim. Já tinha passado das 9 da noite. Tá, então vamos lá. Daí eu botei ele no meu carro e fui lá pro presídio. Tá? E aí o Mário Pelletier, na época, tinha 700 presas, hoje tem 200 e poucas, tinha 750. E tinha celas que era para uma pessoa e tinha 14. Tá? E não tinha funcionários, só tinha 2 funcionários lá de noite, e os funcionários nem tinham como nos ficar com a gente, porque senão não tinha ninguém para cuidar da porta, se alguém tocasse, assim, completamente despovoada de funcionários. E aí eu caminhei com esse sozinho, com esse repórter lá, assim, de repente, assim. E eu coloquei ele dentro de celas e fechei a porta e deixei ele ali, entendeu? E aí quando ele saiu e esse repórter depois fez várias matérias. E aí, esse jornalista, e aí quando ele saiu da prisão, ele disse assim, não, é incrível. Ele disse, olha, eu jamais imaginei, ele disse assim, eu tive em várias partes do mundo, nunca imaginei que em Porto Alegre, a minha cidade onde eu vivo, onde eu tenho os meus filhos, etc., que existisse uma coisa dessas, eu estou impactado, entende? E ele, de fato, né? Então, havia, assim, e ainda até hoje há, muito desconhecimento, hoje a situação está muito melhor, entende? Do que acontecia no sistema prisional, tá? Na época, e veja, né, eu não estou falando de coisas assim do século passado, eu estou falando de coisas de 10 anos atrás, 15 anos Sim. atrás. As pessoas eram esquartejadas dentro da cadeia, cortadas, serradas, e saíam em pedacinhos de saco plástico, os pezinhos soltando pelo caminho, horrores, assim, entende? Muito, violência, assim, das absurdas, né? E suicídios, né? Pessoas que eram assassinadas, que eram dadas por suicídio, era muito, muito violento isso que acontecia dentro do sistema. Né? É importante o senhor trazer à tona essa questão do Mário Pelletier, porque fica sempre muito em voga a cadeia masculina, mas também há a cadeia feminina, né, que também tem os seus problemas, claro. Talvez que proporcionalmente não apareça tanto, mas também é tão complicada quanto. Era muito complicada. O Mário Pelletier ali, tá? Isso daria uma fala inteira só sobre o Mário Pelletier, né? Sim. Qual era a cultura da época? Só para ter uma ideia, né? A cultura da época, assim, prendeu a mulher, manda pro Mário. Tá? Não interessa onde é que era. Ficou grávida, manda pro Mário. Então, as pessoas do interior que moravam longe, Uruguaiana, São Borja, Passo Fundo, onde fosse, vinham para o Madre. Não interessa que se ela tivesse filhos lá, família, etc., vinham para o Madre. Tá? Quando eu ingressei no Mário Pelletier, havia um local chamado Galeria Creche. Tá? Nessa Galeria Creche, existiam 32 crianças ali dentro, morando dentro do presídio, 32 crianças. 24 delas, crianças de 0 a 3 anos de idade, 24 delas não tinham certidão de nascimento. Embora tivessem nascido e vivido dentro da prisão, um órgão do Estado, elas não tinham certidão de nascimento. Eu tenho a lista de todas elas. Tá? E essas crianças não saíam da prisão. Entende? Porque não saíam. Sim. Tá? Eu recordo, assim, só para ilustrar isso, só para ver como é que era isso. Tá? Uma paraguaia, tá? mãe de diversos filhos no Paraguai, ela, por R$500, aceitou ser mula, tá? E foi presa na estação rodoviária de Porto Alegre com alguns quilos de maconha. Tá? Que ela ganhou R$500 para fazer isso. Tá? E essa senhora, quando foi presa, que estava grávida, ela era mãe de 8 filhos lá. E ela deu à luz a uma criança dentro do Mário Pelletier. Tá? Essa criança já tinha 2 anos e meio. Tá? E ela nunca tinha botado os pés fora da prisão. Nunca. Essa criança nunca tinha visto um cachorro, nunca tinha visto um gato, nunca tinha visto uma árvore, nunca... Entende? Tá? E ela já falava, toda a fala dela era uma fala de cadeia, o vocabulário dela era de cadeia. Essas crianças, elas queriam ser revistadas, elas queriam fazer agachamento, entende? Né? Que barbaridade. Isso aconteceu agora. Não, tá? Sim. E aí essa criança, eu tenho imagens disso, tudo que ficam preservadas naturalmente, não é? E aí, então, eu peguei e autorizei que essa criança saísse no dia do Natal, para passar o Natal com uma assistente social que trabalhava no Mário Pelletier. Tá?
essa assistente social, essa criança já tinha uma relação com ela, com essa assistente social, porque ela trabalhava ali e tal, a mãe confiava na assistente social, então eu autorizei que essa criança passasse o Natal com a assistente social. E essa criança, então, sai pela primeira vez da prisão, e essa assistente social leva essa criança a conhecer Porto Alegre. E levou ela num shopping de Porto Alegre, que estava iluminado, com as luzinhas de Natal. Ela viu vitrines, toda essa coisa. E quando ela chegou de volta na prisão, depois do Natal, ela trancou o pé, e ela não queria entrar na cadeia para ver a mãe. Entende? Então, isso aconteceu aqui em Porto Alegre. Então, o Mário Periti tinha essas histórias. Na época, eu tabulei, as mulheres presas do Mário Periti eram mães de 700 crianças com menos de 6 anos de idade. Crianças essas que o Estado não tinha nenhum controle aonde elas estavam e com quem. Entende? Então, isso era uma violência muito grande que se praticava, não em relação à presa em si e tal, que também estava sofrendo e cumpriu pena, mas em relação a essas crianças que não tem nada a ver com essa história. Né? Então, isso era muito duro, assim, muito chocante. Eu tenho imagens, vídeos, assim, de como é que essas crianças estavam lá. Eu pedi, e técnicos da URGS fizeram um trabalho com essas crianças, e identificaram que elas tinham diversos déficits, né? Porque como o MADRE não foi projetado para ser uma creche, né? Tem muitas escadarias, locais mais perigosos, né? Então as crianças ficam muito no colo, né? Então essas crianças tinham déficit de coordenação motora, porque não se rolaram no tempo certo, não gatinharam no tempo certo. Elas tinham déficit de curiosidade, porque elas nunca viam coisas diferentes, elas tinham diversos déficits em relação a outras crianças da mesma idade, né? Então, imagina se já é impactante para um adulto estar lá, como é que é para uma criança, né? E aí, como é que a gente resolveu isso, né? Trancando a porta, agora não entra mais, aí dá tensão, né? E então isso acabou, digamos assim, forçando, né? Mas com muita briga, a abertura de vagas para mulheres no interior, para as mulheres não virem dar luz em Porto Alegre e ficar aqui no... Sim. Então foi tudo isso muito tensionado, assim, sabe? E como é que... Bom, então, de 700 presas, quando o senhor chegou, então, assumiu ali, baixou para um número que seria o adequado. Mas aí, o que aconteceu aí? Tá? O que a gente procurava fazer? A gente procurava tensionar, porque as coisas... não há, digamos assim, movimento popular para melhorar a condição de cadeia, né? Não tem lugar nenhum. Entendeu? Então, tinha que mostrar e pressionar, etc. E, na época, daí, a governadora do estado era a Ieda. Tá? Era a Ieda. Tá? Isso eu soube depois, porque um assessor dela, anos mais tarde, um assessor dela me contou isso aí. E aí um dia, eu nem lembro qual foi essa entrevista, né? Mas eu dei uma entrevista muito forte, assim, sabe? Sim. Nem lembro para qual veículo. Eu disse, olha, isso aqui é inadmissível que um Estado como esse, que é governado por uma mulher, que governa o Estado deixe as outras mulheres nessa situação, com as mães assim, assado, cocinha, pá. Entendeu? E anos mais tarde, depois, um assessor direto da Ieda me disse, olha, a governadora, aquilo ali mudou a vida dela. E ela disse, não, é aceitável. E aí a Ieda trancou o pé e mandou fazer a cadeia de Guaíba, sem licitação, até teve recurso do MP, etc., que foi uma cadeia feminina. Entendeu? Foi daí que surgiu a cadeia de Guaíba e a gente levou metade das presas para Guaíba e o mais metade hoje. Mas é algo assim que é surreal, sabe? É necessidade, né? Como é que pode? Mas foi assim, então, a penitenciária de Guaíba, ela saiu por essa decisão de uma governadora mulher. E se sentiu, de certa forma, cobrada, e devia ser cobrada mesmo, por deixar as mulheres presas numa situação muito pior do que a dos homens. Porque os filhos podem ser mulheres. Né? Então, isso aí foi interessante, assim, sabe? E aí, a coisa vai devagarzinho se ajeitando. E a falta de recursos, por exemplo, num presídio feminino, né? Porque a mulher, ela tem outras carências que o homem não tem. Sim, tem.
principalmente necessidades mensais, né? Exato. Eu não sei exatamente como é que está isso hoje, tá? Mas eu acho que ainda não, isso ainda estamos devendo, tá? Estamos devendo. Mas o aprisionamento feminino, eu não medi isso agora, mais recentemente, porque eu estou fora, tá? Mas ele vinha decaindo, tá? Ele vinha decaindo. Ele decaiu muito, tá? Porque a mulher não combina com crime violento, né? São raras as mulheres que cometem crimes violentos, e quando isso acontece, sempre é manchete de jornal e tal, então a gente acaba sabendo mais ou menos casos muito pontuais que são noticiados, e a gente acaba até pensando que tem bastante mulher presa, mas não tem. Né? Sim, sim. Então a mulher não combina com violência, né? É muito raro ver uma mulher latrocida, você vê mulher assaltante, né? Mulher homicida, não dizendo que não exista, dizendo que é bem inferior na comparação com a população masculina. Tá? E nós vivemos num período mais recente em Porto Alegre, que agora estamos numa calmaria, por outras razões, um período de muita violência. Né? Um período de muita violência, muita, extrema violência, de degolas, de esquartejamentos, de filmar as pessoas sendo executadas, etc. Muita violência por questão de disputa de facção, né? Então, o tráfico de Porto Alegre tornou-se um tráfico violento. Tá? E o tráfico, tradicionalmente, é um crime que leva muitas mulheres à prisão. E como o tráfico se tornou violento, ele acabou também excluindo a mulher, porque você não tem como ter mulher armada ali na boca, trocando tiro com os outros e tal, né? A mulher não tem esse perfil, entende? Então, a violência do tráfico em Porto Alegre acabou, assim, indiretamente contribuindo para que tivéssemos uma quantidade menor de presas mulheres. E no Central, o senhor enfrentou muitos problemas, né? O senhor teve que interditar também o Central mais de uma vez. Como é que o senhor tentou resolver ou ajudar a resolver esse problema que é, infelizmente, o presídio central? O Central, né, isso é bem interessante também, né? Tem muitos detalhes para contar dessa história, mas talvez o nosso tempo aqui não permita isso. A gente deixa para uma próxima vez. Mas o presídio central, assim, em breves palavras, em 1995, né, o juiz da vara das execuções penais era o Marcos Capini, que já é falecido. Tá? E o Marcos Capini, ele entra no presídio central, tá? Ele registra isso, ele contratou um fotógrafo para tirar fotos para ele, essas fotos estão preservadas. Tá? E ele, então, sai do presídio central e ele decreta a interdição total do presídio central. Total do presídio. Fecha o presídio. Acabou. O central não tem mais central. Exploda-se. Azar. Entendeu? Os Capini deu essa decisão. A decisão mais dura já dada. O Estado recorre dessa decisão. Tá? Recorre e vai para o tribunal. E aí o tribunal diz o quê? O tribunal diz o seguinte: olha, o juiz da execução, ele está certo no que ele está dizendo aqui. Mas esse juiz não pode interferir na jurisdição dos outros juízes. Porque o Central recebe preso de Canoa, de Alvorada, de Carateí, de Viamão, etc., presos preventivos, e o juiz da execução não pode impedir que esses outros juízes exerçam a sua atividade. Né? Questão formal. Exato. Portanto, o que o tribunal fez? O tribunal manteve a decisão de interdição central só para os presos condenados. Ou seja, autorizou que os preventivos continuassem entrando. Essa foi a decisão que o tribunal deu. Bom, aí o que aconteceu? Os presos preventivos entravam, eram condenados e não saíam. Não saíam. E aí o presídio, quando o Scapini deu essa decisão, o presídio central tinha 1.773 presos. Deu a decisão. E por conta de entrar e não sair, ele chegou a 5.300. 5.300. Né? E daí o que aconteceu? Aí nessas circunstâncias, olha, isso aqui é um deboche, né?
Então, o que começamos a fazer ali? Começamos a adotar medidas, tá? Que a imprensa tratou como interdição e tudo mais, mas, na verdade, eram medidas judiciais para fazer cumprir aquela decisão transitada em julgado há 15 anos. Imagina. E que o Estado não vinha cumprindo. Então, a gente tentou diversas coisas ali, mas tudo era muito difícil. Sim. E aí, o que deu certo foi o seguinte, nós trancamos a porta. Tá? Então, o que acontece ali? A gente trancou a porta de maneira que um preso que chegasse, tá? Ele não podia subir galeria se ele tivesse condenação. E muitos desses presos preventivos, etc., têm condenação, e, portanto, não podia entrar e tal. Isso aí começou a tensionar a porta do Presídio Central. Durante algum tempo, o Estado passou a remover para outras cadeias e tal, mas isso não resolve, porque era muito... Na época, tá? O Central estava crescendo 5 presos por dia. Tá? 5 presos por dia. De todo mundo que entrava um monte de preso, saía um monte de preso, ficava 5. No outro dia, mais 5, no outro dia, sabe? Ou seja, 10 dias dá 50, né? Sim. 100 dias dá 500, ou seja, isso é bastante, entende? Mapeou tudo isso. Então, trancou a porta. E aí começou a ir para outro lugar, e aí esgotou os outros lugares, tá? E aí a coisa começou a estourar em outras pontas, né? Em delegacia de polícia, em empresa em viatura, em empresa atada em lixeira, etc. E aí aquele problema que estava dentro dos muros, por 15 anos, passou a ser um problema visualizado pela população, entende? E aí outras instituições passaram a cobrar, porque aquela situação que estava só, digamos assim, aspas, no meu colo, dentro da cadeia, passou a ficar no colo dos outros também, do delegado, do delegado na rua, entende? Dos policiais, ou seja, socializamos o problema, tá? Socializamos o problema. E aí, como é que o Estado reage a isso, né? E veja, e essas decisões, diversas instituições foram levadas para dentro do presídio, entende? Então, o CREMERS, o CREA, a OAB, outros segmentos, faculdades, universidades, a AJURES, a Associação do MP, ou seja, todas essas instituições, elas se apoderaram daquilo que estava acontecendo no Central e dizem, essas medidas aqui estão certas. Inclusive foi feita uma representação na OEA. Sim, sim. Por essas instituições, entende? Então, foi assim, não teve um levante social, porque isso jamais terá, mas teve um levante institucional para denunciar os problemas que estavam havendo no Central. Né? E aí o governo do Estado, ele sente isso, né? Que ele se sentiu pressionado, porque daí não é o Sidney ali, está enchendo o saco de novo, tem um monte de gente já. Sim. Pô, não dá, né? Está muito ruim isso aqui. Entendeu? E batendo. Entende? Aquilo tomou eco, entende? E os meios de comunicação também apoiaram, os meios de comunicação gostam de bater em governo, sempre gostaram. Então, aquilo aumentou. E aí é que o Estado, então, reage, tá? Diz, não, nós vamos fazer um complexo em Canoas, então. Tá? Isso começou lá no governo Ieda, depois o governo Tarso mudou um pouco isso, e o governo Sartori acabou terminando, entende? Mas só em Canoas foram feitas 4.000 e poucas vagas, que seria para fechar o Central, que acabou não fechando, porque aumentando 5 por dia, eu tenho que fechar, né? E aí foram criando as outras unidades, a tal da PEPOA, que é uma cadeia atrás do Central, foi construída, as moduladas de Charqueadas e Montenegro, que é lá do governo Brito, foram terminadas, que estavam pela metade, faltando terminar. Foi feita uma cadeia em São Leopoldo, foi feita outra em Venançoais, foi feita em Guaíba, ou seja, o Estado reagiu a esta pressão institucional. E foram geradas 5.200 vagas no regime fechado. Não, entende? Hoje, eu sou contra hoje a criação de novas vagas prisionais, entende? Acho que você tem que diminuir as pessoas que ingressam na prisão com outras medidas, né? Com outras medidas preventivas e não apenas curativas depois, né? Medidas preventivas como manutenção de adolescente em colégio, né? Sabe?
ocupação de adolescentes, esportes, tratar melhor a primeira infância, ou seja, todas essas coisas que depois vão impactar lá no sistema, né? Entende? Então, mas enfim, mas na época se fazia necessário, porque o Estado ficou muitos anos sem construir nenhuma vaga. Sim. Então, precisava investir nisso. Antes da gente continuar, aqui eu vou mencionar o pessoal que está nos assistindo e fez alguns comentários e elogiando também o seu trabalho. Boa tarde, Luísio Santos. Obrigado por estar nos assistindo e compartilhando aí dessa live. Martinez Eduardo, buenas, Pai Santos, grande chave, conhecer as pessoas é importante. Muito obrigado, Pai, por estar nos assistindo também, prestigiando. O Aloysio comentou, unidades prisionais no nosso país são complicadas. Bem naquela hora que o senhor estava comentando sobre essas situações que o senhor enfrentou aí logo também, não só lá em Santo Ângelo, mas vindo para cá e para a região metropolitana. A Jucinara Rosa, boa conversa, obrigado, Jucinara, por estar nos assistindo também. Palavras bem esclarecidas. O Aloysio comentou depois que a educação de excelência nos presídios, né? Quando o senhor estava comentando sobre o Madre Pelletier. A questão da educação, isso é uma questão bem interessante, assim, se me permite o gancho. Claro. Esse levantamento eu fiz em diversas cidades e sempre deu a mesma. Isso não é uma pesquisa científica, tá? Mas se fizer uma pesquisa científica, vai confirmar o que eu estou falando. Tá? Porque eu fiz esse levantamento em Santo Ângelo, eu fiz esse levantamento em Santa Rosa, eu fiz esse levantamento em Santa Maria e eu fiz esse levantamento em cadeias da região metropolitana. Tá? E o que acontece? Como é que eu fazia o levantamento? Eu pegava uma prancheta e eu ia de cela em cela perguntando até que certo foi, e fui anotando. E eu cheguei à conclusão ali que a grande maioria das pessoas, veja, 93%, 94% dos nossos presos são homens, né? 6%, menos disso é mulher, tá? Não sei os dados hoje porque eu estou afastado do sistema, mas é por aí. E desses homens presos, que é a grande maioria, tá, 80% deles ou mais abandonaram o colégio na 5ª e 6ª série. Né? E mais, mas eles não apenas abandonaram, antes de abandonar, eles tentaram ainda vir mais uma vez e não conseguiram. Teve uma repetência ainda, ou seja, eles ainda tentaram. Bom, o resumo desse meu apanhado é o seguinte, e as pessoas com curso superior no estado do Rio Grande do Sul, dificilmente passou de 0,5%, 0,5% dos presos têm curso superior. Tá? Na verdade, quando eu fiz a missão, é 0,3%, mas vamos dar de barbada que seja meio. Tá? E aí eu fiz o cálculo, quantos tinham segundo grau e tudo mais, né? Bom, qual é a conclusão que eu cheguei disso tudo, né? Que cada ano que o adolescente fica no colégio, a partir da 6ª série, cada ano a mais que fica na 6ª série, diminui em 10% a chance de se tornar um presidiário. Entendeu? Sim. Porque ele passa aquela fase ali e ele vai se obrigando. Tá? Eu não estou dizendo que as pessoas que não passaram essa série vão se tornar presidiários, não é isso que eu estou falando. Sim. Eu estou dizendo que quem passa tem menos chance de se tornar. Tá? Então, se você quer uma medida de desencarceramento, por exemplo, eu ia investir na educação, tá? Na educação real. Agora, por que o adolescente abandona, né, o colégio na 5ª, 6ª, 7ª série? Entende? Ele abandona isso porque ele tem um problema anterior a esse, tá? Que é lá da primeira infância, tá entendendo? Entende? Ou seja, você tratar a primeira infância, que é o que o ouvinte aqui falou e tal, isso é medida de tratamento de desencarceramento, é medida de redução de violência e tudo mais. E é muito mais barato, inclusive, isso. Olha, essa é uma conversa para uma outra ocasião, porque isso renderia também, olha, todo o apanhado que renderia, muito. Eu atendi muitos presos, assim, eu falei o hábito que eu tinha, né, assim, crimes violentos, né? Crimes violentos, assim, aqueles crimes bárbaros e tal. Eu sempre tive o cuidado de jamais largar uma pessoa dessa sem olhar nos olhos. Tá? Sim. Sempre tive esse cuidado. Não. Pegava o processo, como é que um cara fez uma coisa dessa? Não, eu vou ter que lá ver esse cara. Não posso dar essa progressão aqui sem ver esse cara. Eu preciso ver esse cara. Bom, e aí você chega lá,
Eu perguntei para ele, tá, mas por que tu está preso? Não, tá preso porque eu roubei um carro. Não, tio, eu quero saber por que tu tá preso. Não, tá preso porque eu me envolvi com droga. Não, eu quero saber por que tu tá preso, sabe? Então, eu começava a perguntar para ele várias vezes, até que ele retrocedia lá atrás para ver aonde que ele começou, entende? E a grande maioria se, aspas, desviou, se podemos usar essa palavra, na adolescência. Os primeiros atos, assim, que são consequência, digo, de outros problemas anteriores ainda. Entende? Nesses crimes graves, durante um período, eu pedia para o sujeito escrever para mim 3 cartinhas. Só me escreve 3 cartinhas, que de acordo com essas cartinhas eu vou pensar o que eu vou fazer contigo. Tá? Bom, e as cartinhas têm que ser escritas da seguinte forma. Eu desenhava para ele como é que ele tinha que fazer a cartinha. Tá? A primeira cartinha, você tem que escrever para mim. Para mim. Só, senhor Sidney, aí para mim. Eu que vou ficar com essa cartinha. E eu quero que tu me conte nessa cartinha as coisas boas, as coisas ruins, que tu se lembra até os 12 anos de idade. Só isso. Tu me escreve na cartinha. A segunda cartinha, ela tem que ser escrita nessa ordem, eu tenho que escrever sozinho. Né? Sim. A segunda cartinha, eu quero que você me diga, você faz essa cartinha para as pessoas que você ama. Não interessa quem seja, se é pai, mãe, irmão, tio, avó, interessa quem se ama. Eu quero que você diga para essa pessoa que você ama nessa cartinha, aonde que você está, onde você quer estar com ela daqui a 10 anos. E essa é a segunda cartinha. E a terceira cartinha, eu quero que tu escreva para as pessoas que você fez mal. Para as pessoas que você roubou, e se teve morte por familiar da pessoa que você matou, etc. Que se tu pudesse estar na frente dessa pessoa hoje, o que tu diria? Tá? Então, e aí vinham essas 3 cartinhas escritas nesta ordem. Tá? O que eu percebi dessas 3 cartinhas? Que a grande parte dos presos travava na primeira cartinha. Porque não conseguiam escrever coisas boas na primeira infância. E a minha relação com a fotografia do sistema prisional tem muito a ver com isso, porque eu sou um sujeito que, pela minha condição social, da época, etc., eu não tenho fotos de criança, muito pouco, eu tenho 2, 3 fotos de criança, né? Porque a minha família não tinha como tirar fotos, né? Sim. E eu percebi que isso é até hoje. Essas pessoas que estão no sistema hoje não têm foto, apesar da facilidade hoje de celular, etc., mas ter a fotografia impressa ali e tal, né? E elas não tinham. Né? Não pode. E aí eu comecei, isso há muitos anos atrás, né, mais de 20 anos atrás, tirar foto de criança dentro da cadeia. E aí na época, falei com pessoas, na época tinha essas lojas que revelavam fotos, sim, né? Sim. Tinha bastante, né? Não é que nem hoje que são raras, né? E aí eu disse para os caras, é o seguinte, não vai lucrar em cima de mim aqui, tá? Me faz um preço de custo, que é um serviço social, né? Tal. Então, tipo assim, uma fotografia custava R$1, né? O cara me fazia por 25 centavos, 5 centavos, o custo dele. E aí eu conseguia um monte de fotos, né? E aí eu entregava as fotos para os caras na cadeia. E aí eu percebi que os presos com essas fotos passaram a colar essas fotos na cela. Né? E as celas que tinham foto das crianças, filhos colados, eram celas mais bem cuidadas. Diminuiu a depredação, o maior cuidado, tal. Né? Entende? Então, a fotografia, ela tem essa situação. E eu tirei uma fotografia, uma vez, em Santo Ângelo, eu tenho essa foto, eu tenho mais de 50, devo ter umas 50 mil fotos. Baita acervo. Eu tirei uma foto de um preso com os seus filhos. Né? E uma das filhas tinha 16 anos. Né? Tinham 3 filhos. E todos esses filhos foram gerados dentro da prisão. Tá? Ele nunca tinha saído. Tá? E todos com a mesma mulher. Tá? Porque essa é uma situação bem interessante também, né? A mulher que se sujeita a isso por tantos anos, né? São muitas. Nunca ninguém abordou isso, né? Pelo menos que eu tenha lido. E aí, quando eu dei essa foto para esse preso,
Foi que ele olhou assim a foto, essa é a minha primeira foto com os meus filhos. Sendo que um já tinha 16 anos. Há 16 anos. Que barra. Doutor, eu gostaria de perguntar mais 2 pontos para a gente não se estender muito e gostaria de lhe convidar para uma próxima oportunidade, porque são tantos assuntos que uma coisa puxa a outra, e o senhor entrou num detalhe que eu ia lhe perguntar sobre a fotografia, que quem acompanha o seu trabalho, enfim, o seu hobby, vamos dizer assim, nas redes sociais, vê quantas fotos o senhor posta. Mas antes de lhe perguntar, vou colocar o que o pessoal estava falando aqui, tá? A Carla Spencer, obrigado, meu amor, por estar assistindo também. Excelente live, obrigado por estar nos assistindo. O Aloísio lhe elogiou ali, falando o trabalho do excelentíssimo, com competência, com certeza gerou ótimos resultados. Medidas educativas aos jovens, e aí um depoimento bastante interessante também do Aloísio. Sou egresso do sistema prisional do Rio de Janeiro, e quando tive a oportunidade de educação nas unidades, abracei e mudei minha vida. Antes da pandemia, participei de palestras nas unidades e vários órgãos estaduais focando na educação prisional. Obtivemos ótimos resultados. É um diferencial, né, que foi ocasionado a essa pessoa, Luísio. Eu agradeço pelo depoimento aí e por estar nos acompanhando. Tenha sucesso aí na tua vida. Fabiane Rosa, boa noite, excelente live, obrigado. O Lucas Pérez, doutor Sidney apresenta uma face que a sociedade não tem conhecimento algum, mas tem um grande preconceito. Detalhes reais que acabam surpreendendo a todos. Obrigado, Lucas, também, por estar nos assistindo. Doutor, aquela realidade que a gente estava conversando, né, aquele tensionamento que o senhor encontrava e observava, em algum momento teve que ter alguma, entre aspas, reunião, né, com os apenados, com as lideranças, porque a gente não pode ocultar isso e dizer que não existe. Existem, né, as lideranças dentro do cárcere. Para que as mortes parassem, para que tivesse uma maior dignidade dentre os próprios presos. Esse tipo de conversa, ele, pelo menos comigo ali nos presídios, era bastante comum, né? Isso não é uma coisa quase que do cotidiano, não. Sim. Mas uma das condições, por exemplo, que eu exigi dos presos, para eu trabalhar dentro do presídio, tá? Eu disse, olha, para eu trabalhar aqui e dar o atendimento e despachar os processos no tempo, no modo adequado, de não ter atraso, isso, etc., e eu tenho que reproduzir aqui no presídio, tanto quanto possível, o ambiente que eu tenho lá no fórum. Sim. Então, essa é a minha condição para trabalhar aqui. Então, o que eu quero? Eu não quero que venha um cara falando maconha aqui na minha sala. Lá no fórum, as pessoas não estão se matando, se enforcando, então aqui também não pode ter isso. Sim. Entendeu? Sabe? Ou seja, eu não tenho ambiente de violência lá, então eu não posso ter um ambiente de violência aqui. Essa é a condição para eu estar aqui, porque senão não tem como. Sim. Essa foi uma das primeiras conversas, né? Tá? E isso foi aceito e foi assimilado. Tá? Então, ali, isso estou falando mais especificamente do presídio central. Central, sim. E que ele irradia muito para os outros, né? Mas aí, depois disso, eles quiseram me dar um 7-1, entendeu? Tá? Me dar um 7-1. Passar a trova. Exato. Eu tive até alguns debates pela imprensa aí com um sujeito, eu não lembro o nome dele, que foi secretário de segurança, que ele disse, não, que não era verdade, aquilo e tal e tal. Não recordo o nome desse secretário, ele ficou pouco tempo no cargo. Daí, mas o que os presos passaram a fazer? Eles passaram a matar os presos, os desafetos dentro da cadeia, e fazer de conta que o cara tinha se suicidado. Entendeu? Tá? E aí começaram as mortes súbitas. Entendeu? O cara morreu subitamente. Tá? O cara morria subitamente. E sempre que quando morre um preso dentro da prisão, é natural que haja um acordo informal que se estabelece imediatamente entre os presos e a administração. Claro.
Porque se o preso morreu por conta, não dá problema para os presos, se matou, e não dá muito problema para os guardas também, entende? Se tem homicídio, já complica, como é que não cuidar? Então, se o cara se suicidou, fica bom para nós dois, né? Então, a administração passou a aceitar essas mortes com naturalidade, essas mortes de maus súbitos, não é? E aí, não. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a fotografar o cadáver. Tá? Comecei a fotografar o cadáver. Eu dei uma decisão, dizendo assim, olha, morreu alguém, o meu telefone tem que ser o primeiro a tocar. Tem que tocar o meu, entendeu? E aí, tocar o telefone, eu vou lá, tirar foto do cara. E aí, o que eu percebi? Tá? Imagina simples. Eu percebi que as pessoas que morriam de mal súbito, morriam só de noite. Não tinha mal súbito de dia. Entendeu? Era o horário. Morria de noite. Tá? E mais, morria final de semana, quando tinha pouca guarda, menos guarda. Claro. Entendeu? Não. Aí, quando eu percebi isso, daí eu comecei a pedir exames complementares do cadáver. Que normalmente, o cara, sabe, quando o cara tem um mal súbito, morre ali e tal, pô, preso, ninguém questiona muito. Tá. Se enforcou, o que o pessoal fazia? Por exemplo, matava no chão e pendurava. Né? Mas o cara, entende? Daí comecei a perceber que esses cadáveres tinham substâncias tóxicas. Né? E dentre as substâncias que eles tinham, muitas delas eram decorrentes de remédios que a própria cadeia fornecia para os presos. Então, os caras davam uma overdose com remédios. Não acredito. Tá? Isso. Então teve muito homicídio que os caras começaram a me aplicar. Eles pararam de degolar os caras, de matar de facada, e passaram a matar desse jeito. E aí teve um dia que mataram 2, assim. Entendeu? Que mataram 2, assim. E aí eu já estava meio por aqui, né? Porque os caras já estavam me aplicando, entende? Sim. E aí eu peguei e disse o seguinte, só dei uma decisão e mandei transferir as prefeituras, tá? As prefeituras são, as facções têm representantes que coordenam as galerias, tá? E essas mortes ocorreram em 2 galerias importantes da cadeia, das facções mais fortes da época. Tá? E eu mandei transferir todas as prefeituras. Tá? Todas as prefeituras. Dessas galerias. Tá? E aí bateu a decisão lá no central, da transfere às prefeituras. Fulano, puf, PASC. Tá? E aí os presos se negaram. Não, se negaram. E aí a brigada ficou numa saia justa. Então, como é que nós vamos cumprir isso? Porque a brigada preza muito pelo cumprimento das decisões judiciais e tal. Sim, como é que a brigada ia dizer publicamente, olha, não conseguimos cumprir isso? Porque os presos se tocaram nas galerias com 500 presos lá dentro, 10 em cada uma, não vamos sair. Entre aqui, então, ou seja, teria que mobilizar a brigadiana do estado inteiro para poder entrar ali e fazer tal, com o risco de cair a cadeia, né? E aí ficou aquela tensão, entende? Uns 2, 3 dias. E aí ficou muito tenso, e aí foi a primeira vez, talvez única na história do presídio, pelo menos que eu tenha conhecimento, foi essa vez, né? A brigada militar, aspas, congelou o presídio. O que é congelar? Cessa todos os serviços. Não tem atendimento de advogado, não tem sala de aula, cessou cozinha, cessou enfermaria, puf. Tá? Cessou, acabou. Tá? E aí a coisa estava muito tensa. Eu me lembro que nesse dia, o Interno Central, dava para ver nos corredores, assim, aquela poeirinha nas vestes de sol, né? Uma mosquinha voando, sabe? Era assim, ó. Sim. Pronto para eclodir. Uma cadeia com 5.000 pessoas em silêncio absoluto. Tá louco. Ninguém caminha no corredor, zero, tudo fechadinho, entende? E aí, estava nesse ponto, o diretor do presídio me disse, a situação está assim. Então, nós queremos saber se é para cumprir ou não essa ordem. Ou seja, na verdade, a brigada queria que eu voltasse atrás na minha ordem. Entendeu? Um negócio Sim.
porque aí distensionava e seguia a vida, e fica eu aqui de covarde na jogada, né? Sim. Disse, não, então é o seguinte, eu vou ir agora aí. Eu vou ir aí. Né? E aí eu fui no presídio. E aí foi que eu vi essa situação toda que eu te descrevi agora, né? Uhum. Daí eu chego no presídio, então é o seguinte, ó, falei pros caras, ó, então esses 10 aí, baixa eles aqui, tinha uma salinha ali do tal do GAN ali, que é um grupo de antimotinhos, tinha uma salinha ali, baixa os presos pro GAN, diz para eles que eu tô aqui e eu vou falar com eles. E aí baixaram eles aceitaram, e esses 10 saíram das galerias, essas principais prefeituras, e foram para a salinha, e aí eu fui lá na salinha. Né? E aí fechou a porta e fiquei com os 10 ali. E aí eu disse para eles, olha, vocês estão me chamando um cara de bobo? Entendeu? Olha para os caras que morreram aí, e aí eu mostrei para eles o levantamento de quantas pessoas que morriam de mal súbito e tal. Era uma coisa absurda, né? É muito raro morrer alguém desse jeito, entendeu? Só morre aqui, só morre no final de semana, só morre assim, assim, assado, só morre com esse remédio aqui. Entende? Então é isso. Tá? E aí, isso eu não posso aceitar. E aí um deles disse assim, mas então o senhor quer dizer que nós somos bode expiatório? Que nós vamos ter que pagar pelos outros e tal? Vão mesmo. Vão ter que pagar. E eu preciso dar um recado, tá? Para 5 mil presos de que se morrer alguém aqui, alguém vai pagar. E vocês são os caras que estão mandando na galeria, essas mortes foram dentro das galerias de vocês, e, portanto, alguém vai pagar e vocês vão viajar. Sim. Porque se eu retroceder nessa minha decisão, eu tenho que ir embora. Eu tenho que pedir demissão. Eu tenho que pedir exoneração. Entendeu? Então eu não posso tomar uma pressão de vocês e revogar a minha decisão. Eu tenho que ir embora daí. Daí tchau, já era. Tá entendendo? Porque então não dá. Entendeu? E aí, daí eles pediam assim, mas então o senhor deixa nós voltar na galeria, pegar nossas coisas e tal e tal. Não. Vocês vão voltar para a galeria, e aí, se eu tiver que entrar lá dentro pegar vocês, como? Não, já saíram, vão viajar agora. E aí eles acabaram entendendo ali a situação, e eles só pediram um que outro ali, que tinham problemas de desafetos lá, tá, tudo bem, vai para outra cadeia, então ajeitei ali uma situação, e eles viajaram. E a partir desse dia, não teve mais nenhuma morte de mal súbito. Natural. Acabou, nunca mais teve. Que bárbaro. Doutor, para a gente ir para o nosso encerramento, até para liberar aí, mas já deixando o convite para uma próxima oportunidade, eu queria que o senhor descrevesse uma situação que eu lembro de ter assistido no documentário Central, que o senhor observou como estava um determinado preso, com uma ferida, né, que o senhor descreve bem assim, minuciosamente o senhor descreve lá. Gostaria que o senhor pudesse comentar e se teve algum outro caso parecido. Assim, ó, eu fiz um levantamento de como é que os presos morriam, etc., né, e 48% dos presos que baixavam o hospital ali, que morriam nos hospitais, 48% morriam nos primeiros 5 dias de internação. E 80% morriam nos primeiros 10 dias. Tá? Então, o que era? E eram todas pessoas com menos de 30 anos. Maioria absoluta. Então, o que estava acontecendo no sistema de saúde prisional? O sujeito ficava na cadeia até a última, e para não morrer na cadeia, ia para o hospital e morria lá. Entende? Esse era o quadro. Isso nós tínhamos que tabular, fotografar, mostrar por A mais B que isso estava acontecendo, até que o Estado reagiu, e isso terminou também, entende? Isso é uma outra faceta. Mas aí, enquanto a gente estava apurando essas situações, surgiu o caso desse aí que tu citaste, né? Qual é a história desse cara? Esse camarada teve tuberculose dentro do presídio, e ele estava condenado por roubo, tá? Ele já tinha uma passagemzinha anterior de um crime menor, não me lembro agora qual era, mas era um crime pequeno, mas que gerou uma condenação, e aí ele se envolveu num roubo que o tornou reincidente. E esse roubo, pelo qual ele foi condenado, ele mais um, gravatearam uma mulher numa parada de ônibus e tomaram os pertences dela, tá? O cara segurou pela gravata, assim, roubou.
E ele, então, como ele era reincidente, acabou tomando uma prisão no regime fechado. Tá? E ele teve uma tuberculose, que era, isso era um problema muito recorrente no presídio. Porto Alegre era a capital da tuberculose do país, assim, uma coisa muito interessante isso. Triste até. Sim. E essa tuberculose não foi bem tratada, e ele acabou extraindo o pulmão. Então ele fez uma cirurgia, o pessoal abriu ele na lateral, e extraiu o pulmão, e deram alta, e ele voltou para o presídio. E ele volta para o presídio, ele fica numa cela com 40 pessoas, e infeccionou ali o ferimento. E então pousavam moscas, tudo mais, e os presos, relato dele, né, aqueciam a água com aqueles rabicho quente, sabe? Mola de chuveiro. No Central tem uma época que teve tráfico de mola de chuveiro. Esquentavam a água com mola de chuveiro, largavam uma aguinha morna ali e iam limpando o ferimento. E isso, então, foi saindo, assim, sim, carne, né? E acabou gerando uma ferida grande, assim, sabe? Na lateral dele, sem ossos, né? E ficou um vazio, assim. E aí se via o coração dele batendo. Eu fotografei e filmei isso, né? Então, esse é esse preso. Ele tinha muita dificuldade de fala, porque ele estava muito fraco, muito magro, né? Sim. E o coração ficou assim, como se fosse metade do tórax dele, ficou oco, assim, sabe? E o coração dele batia, assim, dava para botar a mão e tocar no coração. Olha, são histórias assim que realmente trazem para aquelas pessoas que não conhecem a realidade, pelo menos minimamente, do cárcere. Se não no restante do Brasil, mas a gente sabe que acontece também, mas no Rio Grande do Sul, uma parte do Rio Grande do Sul, pelo menos com essa experiência que o senhor nos trouxe. Já no seu final ali de atuação na VEC, como é que estavam, então, como é que estava essa situação nas cadeias que o senhor acabava supervisionando? O que aconteceu aqui na parte final, né? Isso eu não vou ter tempo para contar agora aqui, né? Só muito rapidamente, 2 detalhes mesmo. Houve uma desestruturação, uma desorganização do tráfico em Porto Alegre, tá? Que começou no Morro da Conceição, e isso se alastrou pela cidade a uma ruptura na ordem do tráfico. E essa ruptura provocou uma espécie de cobiça de outros grupos para ocupar esses locais que estavam desestruturados. Então, um outro grupo criminoso tentou se apoderar desses locais, e as pessoas que dominavam esses locais, que eram mais frágeis que esse grupo organizado, se uniram com outros grupos menores, e se estabeleceu uma guerra em Porto Alegre. Uma guerra jamais vista. Eu acho que desde a Revolução Federalista nós não tivemos tanta violência do ponto de vista da degola, de execuções públicas, de mortes de mulheres em rua, de matar na frente de filho, né? E tudo filmado, sabe? Você teve uma situação assim extremamente violenta, tá? Por conta dessa reestrutura, né? Tá? Desestrutura, tá? E aí, como é que o Estado reagiu a isso? O Estado reagiu com uma operação que o governo chamou de pulso firme, tá? E a transferência de presos para o sistema federal, tá? E depois ele deu sequência a essas transferências, tá? E essas transferências produziram e estão ainda produzindo efeitos, né? Então, o que aconteceu com isso no sistema prisional? Houve a redução dos índices de homicídio, né? Isso é motivo de comemoração até hoje pelo governo do Estado, e de fato reduziu, tá? Sim. E os presos viram o seguinte: olha, por que nós vamos estar disputando aqui Boquinha, né? Disputando ali no morro, ali na vila, etc. Não, tem cidades inteiras aqui que a gente não precisa disputar, né? E então as facções, ao invés de ficarem brigando aqui por pontos de venda de droga aqui, passaram a assumir controles de venda de droga em outras cidades do interior.
Então, digamos assim, havia um processo já em curso lento de interiorização do sistema de facção, e esse sistema, isso com essa transferência dos presos para o sistema federal, houve assim, um upgrade, assim, sabe? Então as facções foram com tudo para o interior, né? E aí pequenas cidades do interior aqui do Rio Grande do Sul passaram a ter o fornecimento da droga por facções da capital, e foi a forma que eles encontraram para fazer isso, né? Então isso aconteceu. E também, decorrência dessas operações, houve um estreitamento que nós não tínhamos, pelo menos não nesse nível, dos nossos presos aqui, como presos de facções do centro do país, né? Então, isso ficou muito mais forte, né? Porque os grandes negócios, em qualquer área, né? Seja na área privada, seja na área dos governos, dos países, e também dos presos, os grandes negócios são feitos olho no olho, né? Você tem que conversar, saber com quem você está tratando, etc., para acreditar e fazer investimento, né? De fato. Então, isso aconteceu. Então, teve essa interiorização forte das facções, né? Não faz muito tempo, eu passei numa cidade, eu posso até dar o nome, era São Martinho, tá? Perto de Boa Vista do Buricá, perto de Três Passos, lá, uma cidade pequena, não tem nem presídio, uma cidade muito pequenininha, cujo a construção mais alta é a torre da igreja, né? E todas as paradas de ônibus, eu vi lá, estavam todas marcadas com um nome de facção aqui no Presídio Central. Vamos tão longe assim? Sim, porque... Que coisa, né? Não, é porque o que se estabeleceu aqui, né? Por um determinado momento, as facções tentaram fazer as franquias, né? Sabe? Como se fosse uma farmácia, etc., né? Faz uma franquia e vende lá, né? Sim. Esse era o processo que estava mais ou menos em curso. E agora, o que eu vejo, assim, não, é o fornecimento por cima, né? Então, por exemplo, se pega uma cidade qualquer do interior, né? Tem vários pontos de venda de droga, né? Que são explorados pelos traficantes locais, tá? Mas o que a facção da capital faz? Assim, olha, essa droga que é vendida aqui tem que ser comprada em mim. Então, não interessa quem vende ali, entende? A polícia local vai prender o cara local, vai prender, vai combater, vai tirar aquele camarada ali. O outro que assumiu o ponto tem que comprar do mesmo fornecedor, que é daqui, entende? E aí, se esse cara local, por exemplo, não quer comprar do fornecedor daqui, entende? Ele não, quer fazer um autônomo, entende? Aí vai a força da capital e o pessoal executa lá, e aí quem assume ser sujeito, entende? Então, a facção passa a ser um distribuidor, né? Tá? Passa a ser um distribuidor, e assim e isso fez com que o número de homicídios em Porto Alegre, região metropolitana, despencasse, porque eles não precisam mais disputar aqui, né? Sim. Vai interiorizando, que nem o senhor disse. Exato, interiorizando. Bom, doutor, só por último ali, os comentários, a gente já vai encerrando, então. O Aloysio comentou assim: não fugindo ao contexto, implementação de atividades educativas e laborativas para todos internos nas unidades, que era a questão da educação. Elaine Brasil, boa noite, querida amiga, está nos assistindo aí. Doutor Albino, paisano, meu sócio, parabéns, doutor Martins, pela escolha do tema, e em especial do palestrante, excelente debate. Esse é de São Luís Gonzaga, esse é lá das missões. Doutor, eu quero lhe agradecer imensamente pelo seu tempo disponibilizado aqui, e repetindo de novo, para a gente poder continuar esse assunto em outra oportunidade, quando você tiver disponibilidade, porque é muito interessante e tem tantas nuances assim que com certeza um próximo encontro a gente conseguirá comentar. Então, lhe agradecer pela sua participação e agradecer também a todos que estiveram aqui nos assistindo, que posteriormente vão assistir lá no YouTube ou vão apenas nos escutar em formato podcast lá no Spotify. Então, não esqueçam de se inscrever lá no canal do YouTube, de também nos acompanhar no Instagram, no @descomplicadireito01 ou também em formato podcast no Spotify e em outras mídias de áudio. Doutor, um forte abraço, bom final de semana e até mais. Muito obrigado.